Canal Binho 10, mais uma live hoje, Samurai Rick TP. Começou, galera, bora. E Nossa, aí, tá um beleza? chiadão aí, cara. Tá um chiado. Chiado. Samurai, o que tu ia falar do disco voador lá? Então, eu andei pensando aqui sobre a astrologia, tá? Que a gente estava falando ontem, que como que, né, que os planetas ficam lá, naquela distância lá, e não são sugados, assim, ou puxados para o Sol, já que o Sol é um astro muito maior, que tem uma influência muito maior. Então, o que eu pensei, né? Uma, uma bola de calor, uma bola de fogo, vamos dizer assim, ela está emitindo o quê? Calor, né? Ela tá lançando calor. Mas, ao mesmo tempo, ela está queimando, né, o oxigênio transformando em carbono. Tá. Vamos dizer que isso esteja criando uma barreira, não digo uma barreira de energia, mas uma força repelente, tá? Certo? Que nada consegue se aproximar, e também pela temperatura, né? Claro, quanto mais perto do Sol, a pessoa não vai ter. A gente está aqui na Terra, a gente está protegido, certo? Pela camada de ozônio, tá? Tesla, ele já fez um experimento que que ele tentava modular a energia e a energia, ele queria fazer a transmissão de energia sem fio, certo? Então ele pensou em aeronaves, aonde essas aeronaves poderiam, Salve, né, estar João. recebendo essa energia. Salve. Salve, João. Aonde, Porra, é essa? Você tá Pô, e doido? aí, João Neto, beleza? Acordou, Salve, mano. mano? Ah, pensei nele Deu hoje, cervejinha? pensei em convidar ele hoje, mas esqueci agora. Cerveja? Tem cerveja hoje não, mano. Cadê a cervejinha, ô safado? Seu cafajeste. Não tô falando que não tem cerveja? Ô, louco. Cadê o Duque? Falou mais que o ó, Duque. cerveja bem, compare as coisas. É. Ó, Esse é um mas pra vagabundo, você, um canário vagabundo aí, esse João Neto aí, mano. Ô, tá dormindo, meu? Uma voz de sono aí, João? ele caiu da astronave, da Embaixo aeronave da agora. cama, mano. Acordamos ele, hein? Acho que ele tava dormindo. Eu quero ver, Tava João no Neto, voo. tu debater com o Samurai aí, ó. Eu tava explicando pro Rick, como ele é meu amigo aqui, meu vizinho, né? Eu usei ele como um saco de pancada, não tem? E agora eu vou dar pancada em vocês. Entendi. Olha só, mas sem perder o raciocínio que eu estava falando, que o Tesla ele tinha projetos e projetos lá que foram inacabados, né? Tinha um que ele imaginou que seria uma aeronave, tipo um balão sabe aqueles balão que como é que eu chamo? Voador, balão. É. Zeppelin. Zeppelin. Isso, aquele balão lá. Que é tipo uma aeronave, né? Vamos dizer assim, o formato de um avião, assim, ele é comprido, ele é um avião comprido e tem uma cabine e tal. Aquilo ali seria o avião que ele projetou, tá? Mas o que ele queria? Ele queria fazer energia que fosse enviada por ondas de rádio. Então as pesquisas dele eram muito nessa área de rádio, de ondas, de frequência. Então ele foi o primeiro a captar ondas de rádio que vinham do universo. Mas assim, só para seguir o raciocínio, ele falou que as aeronaves elas teriam a energia, certo, elétrica, e essa energia seria enviada, por exemplo, teria que ter um reator muito forte, né? Mas para não perder, vamos
dizer assim, não acabar a energia muito rápido e não perder o contato, teriam que ter torres, né? E aí o que ele pensou? Em combinar a energia de várias torres, certo? De várias Tesla. isso, torres de energia, certo? Sabe aquele experimento que ele fez, onde ele conseguia modular o raio de energia, assim, o raio ficava aparecendo, tipo... Torre Tesla. Isso, aquela torre lá, onde ficava, né, aquele raio rodando, assim, em volta daquela bola. Beleza. Aquilo ali, ele estava fazendo... Ele criou uma máquina, ele criou a primeira máquina para produzir ozônio da energia, né? Criar ozônio, certo? João O que Neto seria o saiu. ozônio? João Neto Ozônio. saiu, ô Rick? Ô Rick? Rick? Opa, calma aí, cara. Fui só pegar uma cervejinha aqui. João Neto Hoje eu caiu, comprei pô. uma cervejinha. João Neto caiu, liga pra ele de novo, vê se ele não caiu ou ele vai. Caiu? Ou ele caiu Eu ou acho que ele dormiu. ou ele saiu, né? Não sei. Acho que ele dormiu, mano. Tá dormindo, né? Vamos ver se ele atende. Não, mano, acho que ele nem tinha. Ele tá dormindo, ó, tá tocando e ele não atende, ó. Ele dormiu. Mas vai falando aí, vai. Fala aí, Samuel. Não, mas só para concluir, certo? Ele criou essa barreira essa máquina que cria o ozônio a partir da energia elétrica, certo? É a primeira máquina de criação de ozônio, certo? Então ele patenteou vários experimentos, certo? Sendo que uns ficaram inacabados. Mas assim, para acelerar um pouco a história, eu vou direto para o final de uma coisa que alguns não sabem direito como que aconteceu. Tá? Tem um vídeo ali que fala a história certinho, que o Tesla, ele tinha um experimento, por exemplo, de um raio laser, que seria uma arma fatal, para destruir aviões, para destruir, sabe, uma arma de partícula. Não dá pra fazer. E aí, eles tinham muito medo, assim, né, de ele ser um maluco, querer criar uma bomba. Então, por exemplo, ele criou uma tecnologia, aliás, essa tecnologia de detonar os aviões e tal, só que nunca foi feito, porque quando a União Soviética Dá pra criar um link, descobriu que ele tinha esses experimentos, essas coisas, e começou a avançar muito em relação à potência bélica, entende? E por que tudo isso que eu tô falando, né? Porque, assim, tem muita coisa escondida que sumiu, entendeu? Foi assim, ele era muito perseguido, então, né? E o FBI e tal, eles tinham ele fez experimentos que não deram certo, que foram investidos muita grana, então ele ficou muito frustrado, ele entrou em depressão e tal, mas assim, ele não parou, entendeu? Um experimento não dava certo, ele já ia para o outro, e já ia para o outro, enfim, ele criou muitas coisas que foram até considerado o início da robótica, por exemplo. Ele criou um barco, primeiro barco que, por exemplo, de controle remoto, sabe? Que ele conseguia transmitir, né, pro barco a mensagem por um controle, por ondas, né, ondas de rádio. E naquela época ninguém nem ligava muito, porque não tinha interesse, não tinha um conhecimento para estar usando isso, né? Não tinha uma tecnologia muito avançada para essas coisas. Enfim, mas aí, só para partir para o final da história, então. O que aconteceu, né? Ele vivia morando em hotéis, aí ele tinha
Aí depois ele morou numa casa. Vários experimentos que davam errado, eles tentavam abafar, falar que deu uma explosão no prédio. Na verdade, ele estava modulando energia e as coisas começaram a subir. Ele começou a sentir o prédio inteiro tremendo. E aí ele foi lá e teve que destruir o experimento. Né? Não ia acabar caindo tudo na cabeça dele. Mas o que eu quero dizer com isso é que o FBI, tá? Naquela época, eles sabiam de tudo, eles ficavam só de olho nele. Tipo, ó, não tira o olho desse cara, fica um cara só cuidando dele lá. E um espião, né? Está sendo espionado, por exemplo. E aí quando ele morreu, eu acho que foi a sobrinha dele que encontrou ele. Enfim, eles encontraram ele. Quando foram, o FBI foi lá, chegou lá para ter cena, o que tinha acontecido e tal. Eles notaram que havia lá os experimentos, né, as anotações, mas que haviam sumido coisas. Haviam sumido o diário, né, o diário que ele tinha, que era um diário preto. Enfim, seria aquela parte ali o final de alguns experimentos que ele fez que ficaram inacabados, certo? Mas naquela época virou um enigma, porque até hoje eles procuram esses documentos que sumiram, sabe? E naquela época, resumindo, eu tenho um amigo, tá? Que ele fala que se conecta com o Tesla, o Nikola Tesla, o espírito, tá? Porque ele lê muito livro sobre ele, e o cara, ele é parecidaço com o cara, mano. Ele é muito parecido, ele é coroa já, assim. Mas, enfim, o Nikola Tesla, assim, mais velho. Mas, enfim, e aí o que aconteceu? O FBI pegou e abafou, né? Ó, está aqui, hoje em dia tem um museu lá, que tem alguns experimentos, que tem alguns documentos, mas, assim, nada, não tem, eles não divulgam, né? Eles dão só uma amostra grátis, assim, vamos dizer, né? De alguma coisa que todo mundo já sabe. Mas os documentos escondidos que sumiram, certo? Eles caíram numa pessoa, tá? Que ela pode ter intenções boas ou não, a gente ainda não sabe. Se a gente quiser dar o nome aos bois, eu posso falar aqui. Pode falar, pode falar. Tá? Então, É sobre os ET? naquela É época, sobre os ET? ó, É presta sobre o atenção. quê? É sobre o quê? Tá, tu falou um monte de Tesla, mas qual é o motivo de falar de Tesla? Já. Qual que é o motivo de falar de Tesla? Ó, se tu for pesquisar Tesla, tá? Ele foi o primeiro cara a pensar numa aeronave, tá? E o modo dele de pensar era muito avançado para aquela época, entende? Presta atenção, ó. Aí sumiu, tal, caiu na mão do cara. Esse cara, na verdade, era o presidente da época, que era o George Bush, tá? O George Bush, o filho dele, tá? Hoje em dia, que ele tem esses documentos. Tá, essa parte eu Tá? vou cortar, vai. Essa parte eu vou cortar, vai. Tá, ele tem os documentos. Pra ele não comer o teu rabo, filho da puta. Não, mas olha só. Mas Eu é vou uma cortar, coisa que... vou cortar. Vai, Não, vai beleza. ficar dali, Mas tá? a humanidade Vai vai ficar acabar dali, ô descobrindo. Pedro, vai A ficar humanidade dali, vai ó. acabar descobrindo. Ô, Samurai, vai ficar dali onde tu parou de falar ali. Os documentos. Tá. Os documentos. Aí vai, daí pra frente. Não, pode falar, fala. Não, eu vou Pode falar. cortar o nome, Tá. eu vou cortar o nome do Posso presidente continuar? Posso americano. continuar? Não precisa cortar nada. Cara, mas a gente tem que falar, cara. A gente tem que falar a Eu verdade. vou o povo tem que cortar, saber, cara, né, eu vou cortar. Liberdade de expressão, pô. Não pode ter censura política. Não, eu Não. sei, ele só não podia O falar presidente isso. daquela época, Isso, ele o presidente pegou esses daquela época. documentos, Tá, vai voltar daí. e Vai. arquivou. Tá. Então ele falou assim, isso aqui é meu, patenteei, é meu, é um experimento meu, como se ele fosse o dono daquilo ali, tá? Ele pegou para ele
pronto. E, só que aí foi passado para o filho, tá? Para o filho desse George Bush, que agora eu não sei o nome. Tem Mas certeza assim, que tu quer falar isso, cara? cara, Deixar posso gravado terminar? isso. Hã? Posso terminar? Ó, e sabe com quem que ele é aliado? Ele é aliado com o cara, mano. Você Com o conhece o... Bafomé! Você conhece, mano, o cara dos foguetes, mano. Você conhece? Ah, tá, já sei quem é. Já, o É o Elon Testa de Musk, Ferro, né? é o Elon Musk, brother. Entendeu? O Elon Musk. Não é por menos que o Elon Musk criou a empresa Tesla, brother. Tá ligado? Não é por, não sim. é por nada, não é É. por nada, não é por bobeira, entendeu? Ele foi muito inteligente, então ele assim, agora vamos dizer assim, ó, o Elon Musk, ele é o laranja do Bush, tá? Ele faz o que o Bush mandar, certo? O Bush, ele vai falando assim, ó, agora essa tecnologia aqui, vamos liberar. Eles já estão com a tecnologia lá na frente, mano, só que ninguém sabe, é uma coisa oculta, entendeu? É o tal da manipulação, sabe? Do oculto, do governo oculto, tá? Eles têm lá a tecnologia, só que eles não vão lançar, cara. É que nem o iPhone, entendeu? O iPhone já tem a tecnologia do iPhone 15, sei lá eu. Só que eles vão vender o quê? Vão vender o 13 primeiro, vão ganhar bastante dinheiro com isso. Aí quando vender bastante, que ninguém comprar mais, eles vão lançar o 14. Mas a tecnologia já está lá na frente, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que eles escondem, tá? Eles escondem a tecnologia que existe. Claro. Já existe. Eu concordo. Ele já existe. E eles estão com esses documentos do Tesla, certo? O Tesla, para te ter ideia, ele era um cara assim de outro mundo, brother. Porque eu não posso entender um cara da Terra pensar em tanta coisa, sabe, relacionada com energia renovável, entendeu? Ele criou uma máquina que criava a própria energia, ou seja... Energia infinita, né? Isso, energia infinita. E outra... Existe, hein? Existe. E energia que tu pode modular, tu pode transferir ela em ondas. Claro. Magnéticas. Então, se ele já tinha naquela época tanta evolução, tanta coisa que talvez não tenha sido acabado porque alguma coisa foi reprimida, outras coisas foram, né, ele foi tirado para maluco várias vezes, foi investido muita grana e as coisas não deram certo como ele queria. Ele era um cara que ia testando, ele ia tendo ideia e ia fazendo, ia tentando fazer. Agora, talvez naquela época ele não tivesse tanta, um amparo maior assim. Imagina, né? A robótica não existia nada. Mas assim, para a época dele, né, ele já estava muito à frente. E até hoje a tecnologia dele é oculta, né? É escondida de nós. Né? E tanto que até hoje, ninguém conseguiu botar para frente as paradas dele, tá ligado? É confinado, ele viveu ele teve a opção de fazer o confinamento, exatamente, dos arquivos, de tudo. Agora, que existe uma tecnologia que é oculta, a gente sabe. Sim. E se está relacionado com nave? E se pode estar relacionado com várias coisas, né? Sim, viagem no tempo, né? As naves espaciais, OVNI, OSNI, tudo está relacionado. Isso, por quê? Porque se ele consegue
lançar energia por via ondas, né? Peraí. Ele falou o quê? OSNI? OSNI, O que é OSNI, cara? é o objeto náutico não identificado, né? Mas já foi visto? Já a própria aeronáutica admite, tem várias filmagens, cara. É tipo como? Tipo um... O que eu vi São uma esferas que vez saem do era mar. Esferas que parecia... saem do mar e entram. Ah, É tá. como se fosse um submarino, cara. Tipo um submarino, só que em formato de disco, entendeu? De disco de nave. Como se fosse uma nave espacial que entra e sai no mar sem explicação nenhuma. O que eu ouvi dizer é que a nave, o disco voador, ele, às vezes ele mergulha porque o combustível dele é água. Então ele vem, como se a Terra fosse um posto de gasolina, tá entendendo? Ele tá lá, tá pairando. Na Terra plana, por exemplo, ele sai Então, ele sai de um território. do, Calma, agora deixa eu falar, já falou um monte. Ele sai de um território, a Terra plana, tá? Ele sai da Terra ao lado, ali, vem, passa o nosso domo, tá ligado? Agora como eu não sei, né? Porque aqui tem muita água, então ele abastece, ele dá um mergulho, tá entendendo? Pela Antártica, né? E vai embora. Às vezes ele vem, faz alguma palhaçada e vai embora. Mas, Binho, aí que essa história que dizem que ele vem lá da Antártica, lá que tem os portais, Samuel Robertson Sim, escreveu no ele vem livro por que algum viu ele saindo portal, de lá, claro. né? É. O capitão almirante Richard Byrd escreveu na sua biografia que ele viu esses OSNIs saindo lá da Antártica. Então, isso que eu tô falando. Ele dá um mergulho para abastecer, porque o combustível é a água. É. Então ele enche o Mas, tanque. só que assim, isso aí, viu? Isso não é ficção científica, cara. Tem documento original da Marinha, você pode entrar no site da Marinha, da Aeronáutica Oficial, documentos militares no mundo inteiro dos OSNIs, tá? Não só dos OVNIs, a gente sabe que tem, mas tem dos OSNIs também. Filmagem, documentação dos próprios militares. Eu sei, Rick, mas o que eu tô falando é que às vezes tu vai se confundir. Era um OVNI, mas como ele tem que encher o tanque e abastecer dentro da água, ele vai passar alguns minutos ali. Aí por isso que eles dizem que é OSNI, entendeu? Não que ele... Quando que entra ele... no mar, ele passa a ser OSNI, né? Quando tá só no céu é OVNI, mas pode ser o mesmo. mas olha só, lembra que eu estava falando de modular energia? Olha só, eles são moduladores de energia, cara. Essas naves aí, elas vão por conta própria, entendeu? Como se tivesse uma consciência própria. Isso, como se fosse uma vida própria, uma inteligência. Sim. Olha só, voltando àquele papo do Tesla. Ele fazia, então, aquela torre lá, os raios cair por uns tubos que era fincado dentro da Terra, como se fosse um raio caindo do céu, né? O tubo fazendo a energia passar por dentro do tubo, sabe? Mas o que eu quero dizer é que era uma energia que ele já tinha consciência que estava do ozônio. Então, pensa bem, na camada aqui na atmosfera, certo? Ocorrem vários fenômenos assim no céu, né? De raio, de tempestade, de furacão, mas focando no raio, assim, na energia elétrica, vamos dizer assim, que ela tá toda hora caindo na Terra, vamos dizer assim. Imagina então uma Terra que está lá, que tem polos, que dizem que são polos magnéticos, né? E tá toda hora caindo raio, energia, trocando a energia do céu com a Terra, do céu com a Terra, certo? Essa energia, se ela fosse modulada, pensa bem, por que eu estou falando isso? Porque até os maias, eles já falavam que as pirâmides, certo? Elas eram canais de energia para um outro mundo. Isso, são modulares, né? Elas recebem energia, né? Como se estivessem catando essa energia que cai na Terra, que tem na Terra aí, por exemplo, a energia do raio, né? Vamos dizer assim.
e puxando ela e canalizando ela para um ponto só, para um ponto, né, Isso, exatamente. a ponta da pirâmide ali. Tá? É provado que o formato da pirâmide, isso é provado cientificamente, ele canaliza ondas, né? Isso é provado do céu. Então, por exemplo, como uma lupa, um exemplo, se eu botar uma lupa no sol, ele canaliza energia e queima uma folha de papel, entendeu? Isso, a mesma coisa a pirâmide faz com as ondas eletromagnéticas, isso é provado. Então, mas como a base dela é maior da Terra, então ela puxa energia da Terra e lança, né, na ponta do seria a ponta da pirâmide. Né? Se, digamos, se a gente soubesse canalizar esse tipo de energia que vem da Terra, por exemplo, se a gente fizesse alguma coisa para captar esse tipo de energia, né? E imagina, ela é uma energia limpa, grátis, vamos dizer assim, infinita, né? É infinita, está na Terra, e ela pode ser lançada para qualquer lugar, cara. Imagina. Sim. A gente pode estar direcionando ela, porque ela não é uma energia, porque a energia a gente não vê, né? Energia elétrica a gente não vê. Aí vem o terraplanismo, viu, Samurai? Porque aí que vem as pirâmides tanto falado. Por isso que eu tô achando estranho. Tudo que você tá falando é coisa de terraplanismo. Porque aí você, por exemplo, Tesla pregava isso, a amplificação das ondas eletromagnéticas através dos portais, como, por exemplo, pirâmides, né? Portais eletromagnéticos, como, por exemplo, você tem centros do planeta ali, no caso, planeta não, Terra, planeta para vocês, né? Mas, assim, Tesla, ele não afirmava, é bom deixar isso claro, ele não afirmava que a Terra era plana, e nem globular, ele questionava. Ô Samurai, olha só, falando em pirâmide, sabe qual é o maior experimento mais longo, que tu sempre fala que é muito perto, né? Um do outro? A pirâmide de Yucatán, México, as 3 do Egito e a da China são alinhadas numa linha reta, numa linha reta. Então, por que será, né? Porque não tem curvatura, cara. Tá. Sim, mas o domo ele funciona como um amplificador de sinal das pirâmides, bate e volta, amplificador natural. Tá ouvindo? O maior experimento, cara, sai do México, passa no Egito e vai à China numa linha reta, não é numa linha bola. Inclusive, as ondas eletromagnéticas só funcionam porque a Terra é plana, elas não fazem curva, né? Você sabe disso. Tá, mas voltando para um lado mais mítico da história, assim, das pirâmides, né? A gente sabe que ali eles faziam sacrifícios, né? Que acreditavam que o Deus Sol era o Deus Ra, entendeu? E... Mitra, né? Deus Mitra. Isso. E eles tinham que matar, porque, olha só, vamos dizer um eclipse, tá? Ó, voltando, a gente vê toda hora aí, tá? Ó, eclipse e tal, vai ser o portal, não sei o que, da astrologia, tarará, certo? Ou então uma conjuntura, uma quadratura, que a gente escuta que Deus e planeta estão alinhados, que isso daí vira um portal, por exemplo, 12/12 do 2022. A energia dos 12, né? Que é a energia do 12 mais 12 é 24. 24 são as horas do dia, por exemplo. Então, tudo tem uma sincronia, se tu for ver, se tu parar para pensar, que os maias, eles trabalhavam muito isso, sincronicidade das coisas. Por exemplo, o raio do dia, eles falavam que esse dia vai ser bom para plantar milho, né? Esse raio desse dia é um raio mais alegre, um raio mais para brincadeira, para se divertir. E assim por diante, cada dia tinha um raio nesse calendário, né? Os selos ali. Eu não entendo muito bem, tá? Mas eu sei isso porque eu já li um pouquinho. Mas assim, o que eu quero, voltando para a astrologia, né? Saindo da astrologia, voltando lá
para o sistema solar, que a gente estava pensando, essas quadraturas, digamos assim, esses portais que se abrem de energia, eles têm essa energia por quê? Será que é uma energia do céu? Será que é uma energia da Terra? O que você acha que é? São consciências, né? São consciências. Por exemplo, eu tô aqui tocando violão no meu quarto, aí daqui a pouco eu começo a filmar e sai um monte de bola, né? Aí essas bolas são consciências, né? Da filmagem. Seria... qual é o nome dessas bolas? Tem um nome. O misticismo estuda muito isso aí. Eu sei mais ou menos. Seriam tipo fadas, né? Tipo anjos. Isso. Mas tem um nome tipo científico, né? Seres angelicais, né? Que aparecem nas fotos, às vezes umas bolhas, que parecem umas bolhas de sabão, assim. Isso, exatamente. Perfeito. Eu tenho até as fotos aí, as filmagens, tudo. Toda hora que eu vou tocar violão aparece, né? E aparece... inclusive vozes aparecem também junto com as gravações, né? Cantam junto, corais de anjo, né? Eu já fiz umas fotos, porque eu ando de skate também, tá? E eu já fiz fiz umas fotos no fim de tarde, ali na Pau de Canela, e que a luz do sol, ela tá bem fraquinha, tá tudo tarde, assim, tá caindo o dia, e ali é um lugar bem sombreado, assim, tem bastante árvore, né? Uma rua bem verde, assim. E apareceu muito isso daí nas fotos, e eu fiquei pensando, né? Por que apareceu tanto isso, né, nas fotos? Será que era a hora do dia? Será que era a luz? Será que era um efeito da foto? Porque a gente sabe, né? Não é. Que a foto, às vezes, ela causa um efeito, que é efeito de luz, né? Mas não é. Como que você identifica? Você vai identificar por causa do movimento próprio, né? Por exemplo, se você vê que ela tem um movimento próprio, uma autonomia própria, que isso independe da luz externa, é porque ela é uma consciência, né? Agora, quando é feixe de luz ou feixe do flash, você percebe, né, cara? Fica bem evidente. Porque a gente pode pensar no quê, né? Várias coisas que são invisíveis, né? Ao olho nu, vamos dizer assim, onda de rádio, sei lá, um espírito. Mas não é porque esse fenômeno acontece em vários ambientes que não tem relação nenhuma com, por exemplo, o feixe da luz, por exemplo, aqui no meu caso. Tudo bem, não estou falando um espírito de pessoa, tá? Pode ser um espírito, como eu falei, de uma fada, espírito, entende? Não, mas pode ser uma pessoa espiritual. Então, o que eu digo assim é que não na maioria dos casos não é efeito de luz, que é algo inexplicável, um fenômeno sobrenatural, na maioria dos casos. Então, e é uma foto que é tirada sem querer, tu vê, né? Sem querer, sempre sem querer. Nem tinha aquela intenção ali, não tinha? Mas assim, o engraçado é que comigo aparecem as filmagens, elas andam. Elas o quê? Então, porque tu é um... Elas andam. Quem anda? Então, porque tu é um cara de energia boa. Quem anda? Então, e aí elas andam assim, tipo, numa velocidade fora da física. O que anda, cara? Essas bolas, cara. Qual bola? Bobinho, você... Ele filmou ele tocando violão, eu também faço isso. E apareceu na filmagem, tipo, bolhas de sabão. Sabe a bolha de sabão que brilha? Ah, tô ligado. Parece uma coisa não da tinha. Não, mas já vi. Isso aí São tipo assim, acontece. Sabe? São pontinhos de luz, assim, ó. São pontinhos de luz que às vezes tu nem vê a bolha, tu vê só os pontinhos de luz, assim, sabe? É Bafomé. Tu vê uma cruz. Uma cruz, assim, uma estrela de 4 pontos, assim. 4 riscos. Pra lá, 2 pra cá. 2 pra lá, 2 pra cá. Entendeu? Uma cruzeta. É Bafomé. Então, o que é, né? A gente fica pensando, será que são seres digitais? Será que pode ser... Porque assim, ó, na natureza, o que acontece? Existem os espíritos, tá? Espírito arbusto, por exemplo. Espírito floresta. Tem o espírito do mar. Tem o espírito das pedras. Tem...
Tem mesmo que eu já vi, cara. Tem, então a gente sabe que tem, né? Por exemplo, tem plantas que são sagradas. Por exemplo, Sim. Elas Ó, eu já vi um ser, eu andando aqui no jardim daqui, eu tava com a energia muito baixa, brigado com a namorada, naquela depressão, né, cara, rua vazia, e assim, igual você falou, uma parte onde era tudo, assim, tava fim de tarde, aquela meio, mais ou menos o sol se pondo, e aquelas folhas caindo, assim, né, no chão, tal, não tinha ninguém na rua, aquele vento, assim, e aí eu olhei, assim, pra árvore, manga, né, pé de manga. E só que assim, não foi com olho, como eu posso dizer, não foi com olho biológico, né, olho espiritual, né. Você vê a visão periférica, sabe? Sim, que tu, ao mesmo tempo tu vê, mas é um flash, assim, é uma coisa muito rápida. Sim, exatamente, é isso aí. Você não olha para ver, você identifica sem olhar. Então, sim, eu já vi, eu já tive uma experiência mais ou menos assim, de ver uma mão, eu vi uma mão. Uma porta de vidro, eu morava no morro, e aconteceu que a minha namorada vinha toda noite, né, de bicicleta, da lagoa e tal, e eu sempre esperava ela, ouvia um barulho, ela subindo a escada, e eu ia olhar assim, abrir a porta e tal. E dessa vez eu ouvi um barulho, na verdade tinha gato lá, também que pulava o portão, ouvi barulho no portão, fui abrir a porta, né, ver quem era, eu abri a porta. No que eu fui abrir a porta, eu vi uma mão. Quer dizer, na real, eu estava sentado na rede, que era a rede que estava pendurada bem na frente da porta, uma porta de vidro, assim, de duas portas que abria, assim. Eu olhei e tal, e ouvi o barulho, e olhei para a porta e vi aquela mão na maçaneta fazendo assim, ó, um movimento de abrir. E aí tirou a mão e voltou, como se tivesse voltado. E é uma coisa muito rápida, às vezes a gente se pergunta, né, será que eu vi mesmo? Será que é uma coisa da minha cabeça? Né? Mas não, a gente vê mesmo. Sabe qual que é a prova de que a gente não é coisa da cabeça? Porque a cabeça ela tem um tempo para o pensamento formular, entendeu? Então, por exemplo, para você pensar em algo, não é de repente que vem aquilo na sua cabeça. Você tem que imaginar para depois ser formulado. Existe um delay, um atraso de formação de pensamento. Quando ocorre esse fenômeno, você não pensou em nada. Aquilo nem estava passando na sua cabeça. Sim, por exemplo, no caso da foto, a gente tem a foto de prova, né? Para se aparecer alguma coisa. Sim, e no caso, quando você, por exemplo, no caso eu tenho outras provas, porque, por exemplo, já vi o Saci e eu tava com 2 pessoas, cara, e os 2 viram igual. Então. Como é que era? Assim, como é que era o Saci? Eu até falei no Duque. Mas eu não vi como é que era. Não, eu tava na clínica lá, na clínica de louco, né, de recuperação e tal. E aí chegou lá, tinha uma mina e um cara, eles falaram, vamos lá que tem Saci na mata, ali tinha um bambuzal na clínica. Tá, vamos lá, beleza, fim de dia, fim da tarde, assim, aparece geralmente, né? E ele falou que garantiu que tinha, que ele já tinha visto, eu duvidei, ele falou que já tinha visto o mundo sem cabeça, que existia esses seres, né? Uhum. Tem um nome, tem um nome, são elementais, Isso, elementais. Uhum. E eu duvidei. Isso foi aonde? Foi numa clínica, longe, cara, no interior. Numa época que eu usava droga, né? Uhum. Mas foi, eu fui internado. Foi no mato ou foi na... Não, então, a clínica era tipo um sítio e tinha tipo um bambuzal, logo no final, assim, tipo um jardim muito grande, um bambuzal. E aí a gente ficava ali parado nesse jardim e ele falava que em bambuzal dava muito saci. Não sei se é verdade isso aí. Onde é que vai dar Saci, cara? Vai ser num lugar assim, tá ligado? No mato, bambuzal. Só que todo mundo debochou da cara dele, porque ele era alcoólatra e a menina usava crack, né? Então todo mundo começou a debochar, falou que era louco, claro, não sei o quê, beleza. Ninguém acreditava. Aí todo mundo foi embora e ele falou assim, e eu debochei também. Não, você duvida? Nós vamos ver, vamos chegar no final da tarde aqui, nós vamos ver. Nisso que a gente chegou, cara, só de a gente se aproximar, velho, já passou um ser
assim, muito rápido, uma velocidade, assim, fora da física humana, né? Uhum. Um ser, um vulto, esbranquiçado, mas ele tinha uma sombra preta e ele era esbranquiçado embaixo. Você via que ele era baixinho. E ele tinha até, inclusive, como se fosse 3 pernas, assim, como se fosse... E você imagina, assim, uma perna só correndo dá o efeito de 3, né? E ele tinha, tipo, um capzinho que ele usava, tipo de Papai Noel, deu pra ver o rastro, entendeu? E ele era pequenininho. Ele passou muito rápido. Na hora que ele passou, velho, na hora eu me arrepiei. Na hora que ele passou, todo mundo um olhou pro outro. Sinal que, assim, não tava nada combinado. Não, e tu já pensou que, olha só, que o Saci ele pode estar com uma muleta também? Também. Ele pode Mas estar assim, com duas muletas, né, no caso. Sim. E até então, cara, eu duvidava de tudo, essas coisas. Eu não acreditava em nada. Depois desse dia, cara, olha, vou falar uma coisa pra você. Eu não tenho por que mentir. Eu presenciei isso, entendeu? Sim, outros casos de fenômenos paranormais, assim, que eu conheço, tá? A minha mãe, por exemplo, ela já teve uma experiência em Canasvieiras. Aqui a gente mora na ilha da magia, né? Por exemplo, a gente chama aqui Florianópolis de Ilha da Magia, né? O próprio nome já diz, é uma ilha cercada de energia, de água e tal. Mas acontece que aqui existiam muitas essas histórias, né? De lobisomem aqui no Campeche, tá? De Mula sem cabeça, assassina. isso, mula sem cabeça, essas coisas que os pescadores contam, né? Que os nativos. Curupira, né? Curupira. E aliás, aqui a gente mora num terreno que minha mãe comprou na época de um pescador. Ele plantava mandioca, plantava milho, e terreno aqui da frente. E o mozinho dele era pescador, não tinha nem banheiro. Ele comia peixe e farinha com a mão. Tá? O cara era... raiz, né? Pescador raiz, né? Um indião mesmo, preto, tomava uma cachaça, assim, bem nativo, né? Contava as histórias, como é que era antigamente, que a carroça trazia lá do centro, trazia ovo, trazia farinha, trazia o leite, entendeu? Ia de carroça, por exemplo, tava de carroça. Caralho, o cara comia peixe com farinha na mão, velho. O cara era raiz, né? Ele nativo, já morreu, né? né? Era o... Seu Juliano, né? Seu Juliano. E aqui, olha só, tem umas histórias meio cabreiras aqui. Ele tinha um irmão, sabe, que era como é que se diz? Doente mental. Não, isso, sim, doente mental, ele era... Como é que se diz? Esquizofrênico, né? Sem uma perna, ele era tipo um saci. Ele não tinha uma perna, entendeu? Ele andava na cadeira de roda e tal. Mas só pra concluir essa história rapidinho. A casa pegou fogo, ele era fumante, certo? Fumava palheirão. E o cara não conseguiu sair, né? Porque ele era aleijado, entendeu? O cara morreu queimado. Mas nem com uma perna só não foi pulando? Mas como se o cara... Ele era meio débil mental, assim, sabe? Ah, tá. Ele não era certo. A casa pegou fogo muito rápido, o telhado veio abaixo, minha mãe ele chegou a pensar em entrar, mas não entrou, e eu não tava aqui no momento. Ah, então foi real a história, né? Sua mãe presenciou. Sim. Minha mãe viu os caras ali na porta, daquela pegando fogo tudo. Quando é assim, cara, o que o pessoal afirma é que quando uma pessoa morre assim de uma forma muito trágica e de repente, sem predestinar, né, sem estar esperado, diz que a pessoa fica, né? Até ela entender que morreu, demora. Então, ainda mais queimado, né, Bruno? Mas o que eu quero dizer assim, concluindo, né, esse papo, a gente sabe que a Terra, a gente pensa que a Terra é um plano Terra, mas na verdade a gente tem que entender que aqui é o plano espiritual, cara. Aqui nós estamos vivendo uma experiência terrestre no mundo espiritual. Entende? Não sei se vocês entendem. Igual a gente tava falando ontem, Henrique. A gente está cercado de espíritos o tempo inteiro, entende? Que aqui a gente tá por exemplo,
Eu Na posso quarta dimensão. ser, eu posso ser, Ou na... eu posso ser da quinta dimensão, da quarta, não sei. E vocês não, vocês são da terceira. É que o Rick explica melhor. O Rick falou que aqui é a 2,5, né? Tu falou 2,5D, né? É, É é. como. Então explica aí pro Dois- samurai que ele não tava. É que assim, ó, três dimensões, como ele falou, é dimensão física, que a gente entende, que a gente sente, que a gente vê, a gente escuta, vamos dizer assim, três dimensões. Não, mas o Agora, Rick fala que aqui a não é quinta, a terceira. Fala aí, Rick. O a Rick quinta falou, dimensão, a o quinta Rick falou dimensão que já aqui não é a são, já, terceira. Não é a terceira. Fala aí, Rick. Não, mas tá certo o que ele tá falando também. Faz sentido. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, Binho. eu quero Então dizer, fala aí. em outras palavras, não mas é o mesmo sentido, é como ele falou. A quinta dimensão seria o quê? Por exemplo, quando tu despertasse, vamos dizer assim, da terceira dimensão, porque tem um livro que fala o seguinte, é o livro dos sete véus, certo? São sete véus, por que o número 7 ele é cabalístico, certo? Sim, aí vem a sétima visão, né? Que inclusive é um canal terraplanista chamado Sétima Visão. Então, tem muita coisa relacionada com o número 7, certo? Ele não pode entrar na cabala, né? É um número do azar, né? Se ele nunca dá certo a conta. Ó, pensa bem. Nem o 7, nem o 14. Nem o 13, desculpa. Nem o 7, nem o 13. São 7 dias da semana, certo? Por que são, essas historinhas que eles contam, por que tem a história dos 7 anões? Sim. Certo? Você sabia que a cabala é um ocultismo violento, né, velho? É um satanismo lascado, porque você descobre tudo com a cabala. Então, tudo baseado em número. Tudo em número. Você descobre quando a pessoa nasceu, quando ela vai morrer, dia de finado, dia de casamento, dia de tudo, velho. Então é muito perigoso, é um ocultismo violento, não pode mexer com isso. Mas até pra tu saber lidar, né? É perigoso isso, viu? Tanto que a Bíblia, ela condena a numerologia, astrologia e adivinhação, porque são ciências perigosas, bruxaria, né? Não Se é não me engano, foi bruxaria, Salomão cara. que mexeu com isso, Tem que né? saber diferenciar conhecimento de bruxaria, cara. Não, mas no fundo, se você praticar, é bruxaria, se você só conhecer ciência, né? Aí eu não sei te dizer, eu sei que a numerologia, ela tá ligado aos maias. Aos maias. Perigoso. Então, mas lá no começo eu tava falando do 7, por quê mesmo? É porque assim, é um número na cabala que ele nunca pode entrar, que nunca vai dar certo, nem o 7, nem o 13, né? Tanto que por isso que dizem que casa com 13, 7 dá azar, é número de azar, né? É o 3, o 7 e o 12. São Não, os o 13, números... 7 e o 13. 7 e o 13. O 7, não, 3. O 3, o 7 e o 12. O 13. Dos 7 véus. Não, dos 3, 7 véus. o 3, Ó, o 7 e o 12. véus, 13 é número de azar. Os 7 véus, olha só, a gente tava falando de energia. Os Quando a 12 gente tá com energia apóstolos, tá baixa, ligado? Os olha 12 só, meses do ano. como o Rick tava falando ali, ó, quando ele tava com energia baixa, ele se conectou com seres de baixa vibração, entendeu? Ele conseguiu ver, ele tava na mesma vibração. É a mesma coisa que o Jurandir fala, cara, que para tu se conectar, por exemplo, com um alienígena, com um extraterrestre, o que acontece? Ele tem que baixar a vibração dele, porque a vibração dele é muito alta, são hertz, são 1000 e poucos hertz. Sim. A nossa vibração, ela chega a 20, se tiver muito elevada. Sabe o Rafael Hungria? Ele conversa, né, com esses seres, né? Conversou, então, né? Porque os seres, concluindo, ele esses viu seres elevados. esses seres elevados da quinta dimensão, eles são o quê? A vibração dele é altíssima, entende? Como se fosse um monge, como se fosse um Buda, por exemplo. É uma vibração muito elevada, e eles têm que baixar a vibração deles até 130, por exemplo, hertz. 130 Hz, pra gente, a gente tem que elevar a nossa para poder se conectar com eles. Então não é uma coisa muito fácil, entendeu? Ô Samurai, que eu tava falando, eu não me expressei legal. Quer dizer assim, ó, eu posso ser um dimensional e vocês dois não, tá entendendo? Todos nós somos, não somos? Não é.
são 144 mil, né? Ô, Samurai, você não acha que todo mundo tem um nível de consciência dimensional? Calma, Rick, calma. Eu tô Todos falando nós. que o É que a gente número, vive, olha só, o deixa eu número terminar é aqui de rapidinho. 144 mil dimensionais. Aí tem 2,5 milhões que não são dimensionais, mas são Tá, especiais. mas e como que você vai saber que você é? Calma. Isso, mas E o isso daí resto. não entra, isso daí não entra na Mas nossa história, o porque, interessante é saber assim, ó. É mais difícil saber o que é o resto ó, a gente do tá que falando esses, de entendeu? O que eu tô falando? terceira dimensão. Ó, a gente tá preso aqui na terceira dimensão, sabe por quê? Aprende a ouvir, cara, deixa o cara concluir. Porque justamente a gente tá ligado no quê? Nessa dualidade, no medo da escassez. A gente busca sempre pelo prazer, pela felicidade, mas a gente tem sempre o medo da escassez, tem sempre o medo de não dar certo, entendeu? Tá, Samurai, Onde a gente tá errado. Tu já viu, É isso. Tu já ouviu quantas vezes essa frase? Tu já ouviu quantas vezes essa frase aqui, ó? É o medo que te aprisiona. Quantas vezes tu já ouviu essa frase? Claro. É o medo de tu não ser alguém, é o medo de tu não se dar bem com alguém, é o medo de tu não Cara, eu nunca ouvi essa profissão. frase, cara. Nunca ouvi essa frase. Não, mas faz total sentido, cara. Fizeram um experimento, colocaram um monte de cara que iam morrer, estavam na cadeira elétrica e iam morrer, e falaram assim, nós vamos cortar o braço de vocês, se vocês sobreviverem, vocês têm uma chance de a pena de vocês ser anulada. Vocês vão sangrar. Mas se passar meia hora e vocês não morrerem, a gente vai costurar o braço de vocês vão ficar sem um braço e vão sobreviver. E a pena vai ser anulada. Né? E aí o que aconteceu, cara? Os caras morriam. Morriam antes, velho. Só o medo. E agora, essa palavra que tu falou de morria, quantas vezes tu já ouviu aquela frase, a última que morre é a esperança? Quantas vezes tu já ouviu essa frase? Vocês já viram antigamente tinha nas locadoras? Olha só. Calma. Um vídeo lá assim, não me lembro o nome. Tinham vários mortos assim reais. Aí eles mostravam como é que era a cadeira elétrica com e sem a esponja, tá ligado? Cara, sem a esponja, o cara fritava, tá ligado? Ele meio que explodia assim, demorava um tempão. É que assim, ó. Calma, Samurai. E a esponja molhada, Rick, na cabeça, fazia com que ele morresse, tipo, em 1 minuto, tá ligado? Sim, aí não sofria tanto, né? Não, é que acontece Sofria, o seguinte, né, cara? Sim, porque o cérebro é tão elétrico, cara. O cérebro, o potencial de eletricidade é tão absurdo. O corpo inteiro morre, queima e o cérebro continua elétrico, recebendo energia e funcionando. O cara consciente morrendo fritado. Porque o cérebro aceita muita Então, e a água conduz a eletricidade. Aí, né? olha só, aí vocês estão voltando pro medo, cara. Vocês estão voltando pro medo. Sabe o que a visão espírita fala? Uma pessoa, quando ela sofre um acidente muito trágico, muito violento, certo? Porque assim, ó, se Deus deu a vida, tá? Ele não daria uma morte assim, ó, cruel, nem para um pecador, não interessa. Ele foi pecador, mas todo mundo é igual, entende? Aos olhos de Deus. Então, é o seguinte, na visão espírita eles falam, quando a pessoa vai morrer numa explosão, acidente de carro, vamos dizer assim, de avião, o corpo, o espírito, ele se desloca antes do contato da explosão. Sim, eu sei isso é verdade. Eu sei disso porque eu já morri, né? O espírito sai do corpo. Ele sai. Eu sei disso porque eu já morri. Aí. Como é que foi? E tu não sente. Não sente. Eu morri surfando já. Como, Rick? Fala aí. Se você ali na loucura, lá na hora que você tá debaixo do... Você morre, né, velho? O seu corpo sai, velho. Não, como assim que tu morreu, cara? Explica direito isso aí. Sim, quando eu tinha 8 anos, meu pai me deu uma prancha, eu entrei no mar, muito perigoso, velho. Tá. E aí eu tava já quase sem ar, já e só subindo, só pro fundo cada vez mais, porque pra não tomar na cabeça. Tão alto que tava. Criança, né, velho? Não sabia surfar ainda, né? Tu foi pro fundo do mar. Cada vez mais, porque ia quebrar na minha cabeça e quebrasse tava fudido.
Aí eu fui cada vez deu mais. aquela sensação de morte. Não, aí teve uma hora que, subiu só o morro, subiu, na hora que eu passei por cima, a pressão era tanta que puxou por baixo o leste, entendeu? E eu fui pra baixo. Só que era muito fundo, né, velho? Tá muito fundo. Um afogamento, né? Foi um afogamento. Sim, aí eu fui lá pro fundo, fiz de tudo pra sair. Quando eu vi que não tinha mais o que fazer, velho, Tu aí eu me era entreguei. profissional, não? Criança, tinha uns Não, mas 9 anos. 8, 9 anos. depois tu chegou a competir alguma Não, eu coisa? morri. Aí quando você tá lá, você morre. Não, eu tô como se falando tu depois, tu tinha 8 anos, depois, quando tu cresceu, tu chegou a competir alguma coisa, não? Não, só hobby. Aí tu virou um prego. Na verdade sempre fui, né, prego, né, velho, porque... Beleza. Mas gosto de surfar, mas sempre fui prego. Não, é porque eu falo prego porque nós aqui é meio dos ruins os melhor, tá ligado? Por exemplo. Não, é porque aí os caras são tudo profissional, né? Eu posso falar um pouco, assim, ó, eu tive bastante experiência desse lado aí de afogamento, porque eu fui guarda-vida, né? O que acontece ali? Tem graus de afogamento, certo? A pessoa pode estar inconsciente ou semi-consciente. Nesse grau que o cara tá ali inconsciente, tá? É como se fosse um coma alcoólico. A pessoa não responde por si, ela como ele falou. Sim, não tem nem como você nadar e subir sozinho. Você tá inconsciente, era pra eu ter apagado e morrido, né? Descido. Só que eu subi, velho. Eu subi. Porque tu era pequeno, tu era leve. Entendeu? Não, porque foi um milagre mesmo, cara. Na hora que eu perdi a consciência, o corpo ele perde os movimentos, tudo. Você não consegue nem mexer o braço, nada. Você perde a consciência, o corpo apaga, né? E aí você sai do corpo. Nisso que você sai do corpo, você enxerga 360 graus. Entendeu? Você tem uma sensação de bem-estar maravilhosa, como se fizesse parte do mundo inteiro, da natureza. É como se tu nascesse de novo. Exatamente, é maravilhoso, cara. E você não quer mais voltar pra cá, pra esse plano. Por exemplo, um sonho, tá? Um sonho que tu tá num lugar muito, muito, muito bonito, por exemplo, pode ser comparado com o paraíso. É uma sensação de bem-estar, cara, plena. Você perde o medo, perde a dor, perde o frio, perde a ansiedade, perde a fome. É um local que não tem medo, é isso que eu tô falando. Sim, não tem luta pela sobrevivência mais, né? Você perdeu aquela coisa. Isso, então concluindo, a gente sempre foi criado pela dominação do quê? Do medo. O ser humano foi inventado para se sentir sozinho, cara. E naquele momento eu pedi para Deus, né? Eu pedi para Deus para me livrar da situação, porque eu queria sobreviver. Por mais que a gente se sente tentado a ficar, a gente pede, né? Para Deus salvar. E nisso que eu pedi, cara, meu corpo, em vez de cair, ele começou a subir sozinho. Mas eu já não tava no corpo, eu vi o corpo subindo. Eu não tava nele, eu não tava controlando meu corpo. E nisso que meu corpo subiu, velho, quando chegou a pontinha da minha cabeça, chegou na borda, eu voltei e aí levantei só um pedacinho do queixo para a pontinha do nariz aparecer e respirei com tudo. E aí a minha consciência voltou, meus movimentos voltaram, entendeu? Mas isso foi um milagre, porque é impossível você flutuar e subir se você já tá morrendo, você tá descendo, você tá inconsciente, você não mexe o corpo nem nada. Eu por exemplo, tava fora já. Um bebê, uma criança, o meu sobrinho, ele tinha 5 anos, ele estava na praia e aí ele entrou no rasinho ali também, olha só, ele só pulou no rasinho, cara, ele entrou no rasinho, só que ele caiu para trás e estava raso ali, só que ele caiu para trás e não tinha força para voltar, entendeu? Pra, tipo, um abdominal ali, ele caiu no largamar ali, né? Isso, naquele buraquinho, sabe? E caiu pra trás. E aí ele ficou, daqui a pouco a minha mãe viu tal e foi lá e puxou ele. E aí puxou, ele já tava todo roxo. Aí correu no guarda-vida. Aí no que ela tava correndo, ela falou assim, não, ela pegou, mas eu mesmo, tá? Ela pegou e assoprou a boca dele. Aí ele fez assim, ai, pô, sabe? Voltou, já voltou, ele já tava fora, ele já tava sem ar, já tava roxo, todo roxo, desmaiadão assim, ligou, ficou de tigre.
E aí ela fez a respiração, ele voltou. Então, por exemplo, eu aqui em casa, cara, eu dormi na rede, nisso que eu dormi, cara, eu acordei no teto da minha casa, porque o teto é bem alto, assim, tá ligado? Como Eu assim, acordei no Rick? teto da minha cama, mas eu não acordei assim, dormindo, não, Tu é sonhando, eu acordei sonâmbulo, cara. consciente, cara. Tu é Não, sonâmbulo. não, eu acordei consciente, voando, tava voando. Voando como, Fora cara? do corpo, fora do Ah, corpo. tá. Tu Fora do acordou. corpo, eu tava no teto, cara, no teto. Tá, mas o que Só acordou que eu não não... foi o teu corpo, né? Foi só o teu... Sim, mas eu não tinha braço, não tinha nada, eu era só uma consciência e eu enxergava tudo, 360 Tu tava graus. Cara. sonhando, cara. Não, eu tava consciente, cara, 100%. Olha Mais só, do que eu tô Tá, aqui mas agora com o você. sonho não quer... Sonho é quando tu tá deitado e tu tava em outro lugar. Tu tá sonhando, certo? Não, mas eu tava Quando mais tu tá acordado que agora. deitado e tu tá em outro lugar, é sonho. Não, era consciência perfeita, velho. Sim, não, olha só, a mas pessoa é que a pode tua sair do consciência corpo, não cara, tá ali até deitada, acordado, entendeu? ó. E se A a tua pessoa for consciência não tá ali treinada, deitada. se Agora tu tá porque tu treinar, tá cara, se acordado. tu treinar, Não, eu tenho certeza que não, cara. Você tem quando você sai do corpo, você tem a plena certeza que você não é um sonho. olha só, existem técnicas, Ah, tá, então tá. para o cara sair do corpo, não é? A Não, mas pessoa eu tô pode ter falando, ou o quando tu dom, ou sonha, a pessoa peraí. pode ter um dom. Peraí, Quando tu Baiano. sonha, o que que tu acha que não é, que tu não saiu do corpo? Quando tu sonha? Porque a diferença quando você tá sonhando, Ah, você não tem essa consciência de que você tá fora do seu corpo. Quando você tem essa consciência, não é sonho. Não, peraí. quando tu sonha, tu não é tu lá? Não é tu que tá lá? Sim, mas você não tá consciente que você tá sonhando, cara, que você tá fora do seu corpo. É diferente. Não, mas ei, ô Rick, Ah, tá, ô entendi. Binho, só que Tá, tem o mas aí, seguinte, não, só que eu quero só entender. Tu tava no teto, Consciente que eu tava ali. consciente, e o teu corpo Isso. deitado na cama. Sim, mas eu tava consciente que eu tava fora do corpo, cara. Tá, Que tinha mas coisa às vezes estranha. Que eu tava... acontece isso no sonho também. Às vezes Tá. Não, mas não tava sonhando. Eu tava consciente que eu tava dormindo, que não era pra eu estar ali. Que tinha coisa errada. Eu achei que eu tinha morrido. ô Binho, só pra tu entender um pouquinho, olha só. Essa parada de sair do corpo, tá ligado? Ela pode ser consciente ou não. Ou seja, pode ser um sonho lúcido. O que é um sonho lúcido? As pessoas treinam para quando elas estão sonhando, técnicas, por exemplo, assim, ó, tô sonhando, tá? Aí eu dormi aqui e acordei no sonho. Quando eu tô no sonho, com a minha mente treinada, tu dorme fazer... de novo. Eu... Sonha Não, de novo. eu começo a fazer movimentos da minha mão e olhar pra minha mão. Aí eu começo a tomar consciência que eu tô no sonho e não tô na vida. Tá me entendendo? Já pensou, cara? Tu tá sonhando, calma aí, Samuel. Ô, Samuel, tu tá sonhando, daí tu faz assim, ó. Sei que eu tô sonhando, agora eu vou dormir. Então, olha só. Isso daí é uma história que aconteceu. Mas pera aí, deixa eu concluir, cara. Tu começa a treinar, e aí o que tu faz? Como tu tá sonhando, tu sabe que tu tá sonhando, tu começa a ter poder de se transformar. Pô, daí daqui a pouco eu queria ter um cabelão, aí tu aparece com um cabelo comprido, vamos dizer assim. Pô, queria estar andando, queria ter um skate, sei lá. Já sonhei que eu tava andando de skate, cara. Queria ter um dando altas cabelão, manobras. um vestidão. Tu vai sonhar aquilo que tu mais gosta de fazer, tá? Por exemplo, tinha um cara, como tu falou ali, ó, que ele ia todo dia correr na praia, certo? Eu posso garantir pra você, Samurai, que entre o sonho e a realidade não existe nenhuma diferença. Não, mas foi engraçado, ô Rick, ele assim, no sonho eu queria ter um cabelão. Tu cria a tua mente, ó. Pra concluir, eu vou falar rapidinho aqui, cara, que eu vou dormir, tá? Olha só, pra concluir, a tua mente, ela cocria. Tudo que tu pensa vira uma onda. É aquilo que a gente estava falando do Tesla. Ele estava tentando, ele tem um experimento que pela retina, tá? Uma câmera apontada para a retina, ela conseguia captar
pensamentos. Então, Sim. cada pensamento Existe. gerava uma imagem. Tem esse Sim. experimento. Não, existe a máquina do sonho. Existe, então, eles conseguem emitir uma imagem pela máquina, por exemplo. Sim, eles ligam vários sensores no cérebro e conseguem captar o que a pessoa está sonhando no visor, velho. Então, o que isso quer dizer? Que a mente, ela é muito poderosa. A mente produz a matéria. A mente cria, exatamente. Então, aquela parada que o cara faz. Sim. Aquela parada que o cara faz. A mente, ela... Como é que é o nome? É co-criadora. Nós somos, Deus fez a gente co-criador. Não, ela interpreta a matéria. Ela interpreta a matéria, entendeu? Né? Sim, mas isso já é uma cocriação. Não, é uma cocriação, mas a matéria existe. Não, a matéria não existe. A matéria é uma interpretação do cérebro, uma ilusão do cérebro na matéria. Quando você toca por exemplo, você toca num objeto, o seu cérebro cria a sensação de que aquilo tem uma matéria que você está tocando, mas na verdade não existe. Na verdade tudo é átomo. Seja você, a cadeira, seja o ar, tudo é igual. Tudo é átomo. Tudo é átomo e tudo está em transformação o tempo inteiro. Sim. E tudo é uma consciência. Isso já a física quântica provou. E está tudo no presente, passado e futuro junto. Senão a pirâmide ia durar para sempre, senão as casas, as construções, os prédios... É verdade, porque depende da consciência. Depende da consciência para existir. Por exemplo, o próprio Einstein falou que é inacreditável saber que a Lua só está lá quando a gente olha para ela. Que ela depende da consciência humana para se materializar. Então, e às vezes a gente olha e nem acredita que é, né? A gente olha assim, caraca, será que exatamente. É parece, né? Dá uma impressão. Então, fizeram um experimento provando que, cara, isso que ele está falando realmente é verdade. Colocaram namorados que têm ligação muito grande, um afeto, assim, um pensamento, uma intimidade grande, a pessoas que se amam, né? Porque o amor, ele é uma energia altíssima, né, cara? Ele está sempre conectando as pessoas, né? Sejam familiares e tal, mas o maior que existe é do amor sexual, né? Entre um homem e uma mulher. Então eles colocaram um namorado em 2 salas diferentes e quando você estimulava o outro respondia, né? Por exemplo, eles davam agulhada, eles faziam carinho, faziam experimentos, colocavam sensor em um e o outro conseguia responder na maioria dos casos o que estava acontecendo. Quer ver, ô Samurai? Eles falam das almas gêmeas, né? Sentiu a onda. Sentia a onda. Conseguem sentir até emoções, cara. Sim. É como se fosse uma antena de rádio, né? O cérebro é uma antena de rádio. Que é a vibração que a pessoa emite, né? Isso é provado também. Isso dá pra você provar em casa. Você pega um café e coloca numa bandeja, cara, e começa a assistir só filme de terror, de assassinato, um monte de coisa horrível. Entendeu? Deixa o café ali, discute com alguém, começa a brigar, você vai ver que o café, velho, vai criar várias formas horrorosas, entendeu? No café ali. Vai criar musgo, vai criar coisas assim... Isso o feijão dá pra fazer isso também. Você fica lá xingando, cuspindo feijão, ele nasce com verme, cara. Ele pega a vibração, né? Ele pega a vibração. A mesma coisa, a música, a água... A água, ela cristaliza com música ruim, ela cristaliza com formas horríveis, satânicas, né? E com música bonita, ela cristaliza com formas bonitas. Pra te ter ideia, olha só, eu vendia pão, a Bahia sabe que eu vendia pão. É um bom tempo aí atrás, eu fazia pão e vendia. Né? E a farinha, ela é o quê? É magnésio puro, cara. É a coisa que mais absorve energia, né? Então, ele sempre falava, quando vai fazer pão, bota uma música calminha, entendeu? Pra fazer uma terapia, fazer com calma, né? Fazer um pão bom. Pra tu mandar aquela energia boa pra comida. Porque, às vezes tu come uma comida de uma pessoa que tá com uma energia ruim. Pra fazer um pão bom? E aquilo ali te faz um mal, te causa um mal, assim. Tu come aquela comida, chega a passar mal, porque tu tá absorvendo energia, tá ligado? Ô, Samurai, é pra fazer um pão bom ou não? Que fez aquela comida. O bicho não responde, entendeu? cara. Tu botou a música boa pra quê? Pra fazer o pão,
Pra botar uma fazer o música quê? calma, Hã? fazer um pão, Mas pro pão. pão ficar o quê? Não, assim, quando tu vai fazer um pão, tu não bota uma musiquinha, é tipo uma terapia, tu vai ali e vai fazer um pão, tá ligado? Tá, mas o Não que sei que se o tu me pão tem que entende. ficar? Hã? O que que o pão tem que ficar? Vamos ficar assado? Bom, né? É, o pão tem que ficar assado, né? Mas assim, O que que tem que falar o pão bom, cara? Né, Henrique? é energia, né, cara? Tudo é energia. É o que eu tava falando do pensamento ali. Ô, Rick, olha só, se Tudo o que tu domo... pensa, Ô, Samurai, se o domo fosse... Porque ó, assim, tudo que tu pensa, tu calma aí, cria. olha só do negócio do domo. Se tu visse, se a Terra fosse um globo, tá ligado que o domo parece ser menor do que parece, né? Do que seria ele inteiro, né? Ele não parece que é tão grande, né? A gente vê menor, tá entendendo, Rick? Sim, porque ele tá muito longe, né? Então a gente Então, vê mas se menor, é fosse um muito globo, maior. seria muito menor, cara. O que a Sim, gente claro, porque vê só ainda é veria o é Polo um Norte, domo só um bem. pedacinho da Terra, né? É, o domo que a gente vê ainda é gigante, cara. É gigantesco, é É imenso. gigantesco. Imagina se a Terra fosse um globo, nós ia ver Sim, a é o raio curva. inteiro da Terra que a gente vê, né? Aí é a curva bem pequenininha no céu, tá ligado? Bem, É, uma curva bem acentuada, né? se fosse o globo, você veria a curva, né? Porque seria bem pequenininha, você estaria só Acentuada, num né? Tá pedacinho ligado, da né? curva. Só um pedacinho do horizonte no globo, né? É. E agora, eu lembrei que eu vou falar que eu tava falando da numerologia, né? Dos números, da energia dos números. Então, Nostradamus, ele era baseado que ele era um astrônomo, ele era um astrólogo, na verdade, que na verdade todo astrólogo é um pouco de astrônomo, né? Tem que conhecer os astros É a mesma coisa. Astrologia, astronomia e ocultismo é a mesma coisa. E numerologia também. isso, tudo baseado em números, exatamente, em padrões, né, que foram vistos lá há milhões de anos atrás e se repetiram e eles foram, né, somando. E aí, por exemplo, Nostradamus, né, ele conseguia prever baseado no que? Em números, cara. Aquela energia daquele número ia ter uma confusão, alguma coisa. Por exemplo, as Torres Gêmeas, tá? 2011, ele falou que 2 asas iam abalar o mundo, tá ligado? Em 2011. E aconteceu, né? Foi 11 de setembro. Tem um número, não lembro se é 17, que você somado com o seu mês, você tem a data do seu nascimento completa, de qualquer pessoa. Você descobre. É isso mesmo. Soma e tal, e aparece o dia que tu nasceu. Exatamente, é impressionante, né? Então, pra te ver, se tudo baseado em números, né? Olha só, dizem até que a Bíblia foi escrita há 8.000 anos atrás de ela ser lançada, né? Quer dizer, então a parada já estava para acontecer. E é isso que os maias falam. A nossa visão de tempo, ela é muito limitada, certo? A gente pensa que está vivendo agora, mas tu já não percebeu que parece que o tempo está cada vez mais rápido? Sim, cada vez acelera. E isso, que o tempo está cada vez mais rápido e as coisas estão passando rápido e a semana passou rápido, daqui a pouco tu vê já passou um ano, daqui a pouco tu vê passou 10. Porque se você for ver, o tempo não existe, né, Samurai? Porque na prática não tem como você mensurar o que é tempo. O tempo é uma criação humana. Porque, por exemplo, se você quer colocar um avião, bota um avião do seu lado, velho, começa a andar do lado do avião, você consegue andar do lado dele, sem correr. Por exemplo, tu apostar a corrida com uma gaivota, né? Vamos dizer assim. Exatamente. A gaivota está muito mais rápida, porém a distância dela faz com que você ande muito mais devagar do lado dela.
Então o avião é a mesma coisa, o avião está tão distante de você que você consegue andar, caminhar do lado dele. Entendeu? Eu lembrei de outra coisa que tu me perguntou. E ele está a 1.000 e poucos quilômetros, né? Um avião voa a 1.000 quilômetros por hora, não é? E você a pé se anda do lado dele, acompanha ele. Sério que o avião voa, Rick? Não, é a 1.000 e poucos quilômetros, não é? Sério, cara? Achei Então, que era 10 quilômetros. falando dessa parada aí do avião, o Binho me perguntou, né, ontem, e porque quando eu estou no avião, a linha do horizonte continua, né, na altura dos meus olhos, né, porque onde eu estou no lugar da terra, né? Deu uma falhada agora. Hein? E aí, na hora eu não soube responder, eu acho que